Cumprimentando Vossa Excelência, presidente dos trabalhos desse tribunal, eu estendo meus cumprimentos a todos os presentes e de maneira destacada aos juízes de hoje, aqueles que tomarão pela primeira vez a decisão desse processo. Até chegado esse momento, Excelências, nós tivemos decisões para chegar até aqui. Um processo longo, e eu estou neste processo desde o seu primeiro dia. Ele quase coincide com o meu primeiro filho, que tem praticamente a idade desse processo. E desde então, eu convivo com o meu filho, com a minha família, com o processo e com o Mauro, que me confiou a sua vida e a vida da família dele, das suas filhas, da sua mãe, da sua esposa, para que nós pudéssemos, ao longo de todo esse período, mostrar cada vez mais que essa acusação que foi feita, ela não se sustenta juridicamente. Nós temos dito isso sempre, que foi uma criação do Ministério Público, porque é deles o poder de acusar, para, num acordo, afastar os órgãos públicos, se afastar e denunciar apenas estes 4 aqui, como toda a população sabe, e já são chamados dos famosos bois de piranha. Foi isso que aconteceu. Eles têm alguma responsabilidade, e quando se pede a inclusão dos demais, não é necessariamente o afastamento desses, mas é o reconhecimento do que aconteceu lá, naquela noite, foi uma fatalidade, foi um acidente, foi uma sucessão de falhas, pequenas falhas que resultaram num resultado dramático, trágico, não desejado, não querido, não imaginado por ninguém. Mas eu preciso aqui ainda, em razão da condição de ser o defensor do Mauro, explicar que antes mesmo da teoria do dolo trazida aqui pelos promotores, é que nós precisamos antes de uma conduta, de uma ação, de uma omissão que seja, mas algo que parta da pessoa. E em relação ao Mauro, e há 9 anos eu aguardo isso, eu sempre quis, eu imaginei que hoje eu teria, e não tenho. Porque não conseguiram demonstrar aqui qual foi a conduta do Mauro. Sempre foi tratado no plural, os donos, os proprietários. O Mauro fez o quê? Eu não vou nem entrar na discussão de que se o Mauro era proprietário ou não, porque essa foi trazida, é óbvio que ele era sócio a partir de um determinado momento, isso não está em discussão. Mas eu quero saber, e eu preciso saber, e o Ministério Público não me deu isso, e o processo não me dá isso, o que ele fez. Quando fazem a interligação, e os senhores ouviram aí o Procurador-Geral de Justiça, dizendo que o que interessava, na verdade, era a relação de quem implantou espuma e de quem teria ateado fogo, de todo o resto já não me interessava mais, porque são irregularidades que acontecem em todos os locais. Ele disse isso ao explicar a denúncia do Ministério Público. O promotor que esteve aqui também disse que a partir da entrega de um alvará, de um documento público, essas situações todas estão resolvidas pela fé pública no documento, e aí eu tenho que ouvir aqui que o Mauro confiava na sorte. Não. O Mauro confiava nos órgãos públicos. O Mauro confiou no Ministério Público quando ele suspendeu o negócio. E aí, o Ministério Público disse, se fizerem as obras, se tiver tudo certo, pode funcionar. Ele acreditou nisso. E por isso, ele se tornou sócio. E ele só é réu nesse processo porque ele acreditou no Ministério Público, que é um órgão sério, que é um órgão responsável, que é um órgão competente, e disse, pela sensação que o Kiko lhe passou, que ele podia prosseguir no negócio, porque estava tudo certo. E aí o Mauro entra no negócio. O investimento, e aqui me se falaram, investimento de ações, eu não vou tratar desse desconhecimento, porque seria perda de tempo. É óbvio que uma pessoa pode ser investidor de qualquer situação. Talvez aqui tenhamos, e certamente muitas pessoas estão nos escutando, que são investidores, que fazem interesses em mercados, em empresas, em farmácias, em fruteiras, seja o que for, na expectativa de melhorar a sua vida. Isso é da natureza de todos. Eu também sou assim. Não se pode
fazer do empresário um vilão, não se pode fazer do investidor um vilão. O Mauro confiou nos órgãos públicos, o Mauro confiou no seu sócio administrador, que por sua vez confiou nos engenheiros e também nos órgãos públicos. Foi criado ao longo desses anos, mas principalmente no início, uma sucessão de inverdades, e uma delas, que sempre foi colocada ao longo desse processo, é a famosa superlotação. É evidente, ninguém nega o tamanho da tragédia, a quantidade de falecidos, muitos deles amigos do Mauro. Não se nega a quantidade de pessoas que estavam lá dentro e que felizmente conseguiram sair, mas a identificação deles para efeito da superlotação era muito importante e não foi feita de forma decente pelo Ministério Público. Aqui tentaram, inclusive foi advertida pelo juiz que não se pode fazer ilações a partir... Ah, mas tinha muito mais gente, por que não trouxe? Por que não informou? Porque as que são informadas aqui, no anexo número 1, que é o que sustenta a denúncia e fala em 636 vítimas sobreviventes, esse número aqui é artificial, porque eles já sabiam naquele documento que foi emitido, inserido e forjado, segundo o delegado de polícia que está aqui presente. Esse delegado disse que o documento que foi enfiado lá nos bombeiros era falso, forjado. E aí o IGP traz um novo documento e estabelece que o cálculo é 769. E eu pedi para a promotora falar esse número para o senhor e ela nunca disse. Ficou escondendo prova aqui. O Ministério Público não pode esconder prova. O Ministério Público é o Estado. Ele tem que contar para todo mundo o que tem e não ficar tirando palavra da boca das pessoas como os senhores presenciaram. Quando recebia uma palavra, obrigado, chega, não quero mais falar. E aqui aconteceu também em relação à superlotação. Eu fiz o cálculo, uma análise de todas as pessoas que estão listadas aqui. E não são 8 ou 10 pessoas que não estavam lá e que foram inseridas como vizinhos, deputados e engenheiros. Tem 14 nomes duplicados. Tem 8 vizinhos. Tem 68 certidões de ligações que teriam sido feitas para uma pessoa para saber se esteve na GIS. Não fala sequer o horário. E se era possível identificar uma pessoa, por que não chamaram para ouvir? Por que não trouxeram, isso era importante, fundamental, que a polícia ouvisse essas pessoas, pelo menos um termo de declaração. Esteve lá, quando? Me conta. Isso é importante para a investigação e para o processo. Não fizeram. Existem mais 25 pessoas que foram referidas por outros. Podem existir, mas se foram referidas, se tem nome, endereço, por que não chamaram? E aí, fica nítido que esse número foi colocado para ultrapassar a lotação, que é o cálculo populacional que o laudo dizia. Porque se eu reduzir só esses, e eu não estou discutindo aqui, a variada quantidade de pessoas que eu poderia ver se já estavam lá fora, se já estavam na área de fumantes, se não estavam dentro da boate no momento em que o fato aconteceu, porque essas são as tecnicamente vítimas. Eu baixaria ainda mais esse número. Só esses que eu falei. E o Ministério Público teve, senhores e senhoras, 3 anos e meio para ditar a denúncia, para incluir esses nomes, para comprovar que existem 636 vítimas sobreviventes. E não fizeram. E não era difícil. Um órgão competente, um órgão bem aparelhado, poderia muito bem ter trazido. Não trouxe, porque não tem. Porque não tem esse número, porque esse é um número artificial para fazer a linha de nexo causal aqui de superlotação. Tem mais. Eu, felizmente, quando estou no plenário, eu leio o processo 2 vezes. Quando eu leio um documento e quando o Ministério Público lê. E agora há pouco eu fui confrontado aqui, quando falou o Ministério Público, a respeito de... E os senhores ouviram? De uma testemunha que veio aqui e teria
dito que o Mauro esteve na passagem do som. Graças ao bom trabalho do tribunal, a estereotipia foi automática e nós já recuperamos aqui. E a testemunha Venâncio não diz isso. Então vieram aqui inventar uma história, porque essa invenção, desde sempre, colocando desde o início desse trabalho, os advogados contra as pessoas, os réus contra as pessoas, insuflando ódio, inventando prova, lendo só o que interessa. Leia tudo, leia na frente e no verso, porque isso é que se espera de um órgão sério que acusa. Vieram aqui ler documentos de inquérito policial que servem muito bem para aquela fase, mas não são prova. Prova é aquilo que é feito em juízo, lá na presença do juiz, do Ministério Público e da defesa. E em juízo, senhores, não veio uma prova sequer de que o Mauro tivesse poder de mando ou decisão. As pessoas que falaram isso na delegacia mudaram completamente isso quando ouvidos com tranquilidade em juízo. Essas o Ministério Público não quis ler, não quis mostrar para Vossa Excelência. E aí fica muito fácil, a partir de uma ilação, acusar pessoas. Hoje o acusado é o Mauro, sem prova nenhuma. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Se essa situação continuar se perpetuando, qualquer um de nós pode passar por esse calvário, por ter que responder um processo por aquilo que não fez. Agora, se fez, que se responda. Mas para isso eu preciso identificar uma conduta. No que o Mauro contribuiu para a implantação de espuma, na medida que todos disseram, principalmente o Elisandro, que para resolver o problema do barulho ele foi lá e comprou uma espuma e ninguém sabia. Ele escolheu isso. E eu não estou dizendo que ele fez isso para causar problema para ninguém. Com certeza não, mas foi uma opção dele como administrador. O Mauro não tem nenhuma participação nisso. O Mauro não estava na boate no dia do fato, não participava quando a festa era aberta no lado esquerdo, na pista. Não tinha condições de saber o que aconteceria naquela noite. Também foi reconhecido pelo Kiko que o Mauro não participava de nada, mas também não participava das questões relativas à contratação e designação de shows, como isso ia acontecer. É evidente que ele tinha o interesse do ponto de vista contábil e financeiro, isso é do negócio, mas isso é muito diferente de dizer que ele tomava parte nas decisões. E não tem essa prova. E não tem, e não haverá, porque não existe. Foi dito aqui, bom, foi alegado até o Código de Defesa do Consumidor para responsabilidade penal. Essa... É canelada. Essa canela, coisa ridícula eu não tinha isso. visto até hoje. Mas o contrato social aqui do Mauro, que está no processo, senhores, ele estabelece aqui que o cessionário, que é o Mauro, assume, junto com os sócios remanescentes, todas as obrigações de responsabilidade da pessoa jurídica. Aquilo que a pessoa jurídica fizer. Não aquilo que as pessoas físicas fizerem. Portanto, mais uma inverdade que cai por terra nessa criação fantasiosa do Ministério Público. O que aconteceu lá foi um acidente. Foi uma fatalidade. Foi uma tragédia. E quando é assim, não tem só um ou dois ou três ou quatro responsáveis. São muitos. Mas a escolha pelo dolo se deu para se excluir. Todo mundo sabe disso. A sociedade sabe disso. Os pais sabem disso. Por isso que os pais reclamaram e acabaram sendo processados pelo Ministério Público, porque reclamaram disso. Porque foram enganados pelo Ministério Público naquele áudio que até hoje não apareceu. E então, senhores e senhoras, aqui foram passados ainda mais 2 ou 3 depoimentos de pessoas que nunca foram ouvidas em juízo. Se não são ouvidas em juízo, o processo penal democrático não permite o contraditório. Então não é correto, não é legal, não é adequado que se venha trazer situações para um processo onde as partes não puderam participar. Isso já está na lei. A formação da convicção é a partir das provas colhidas no processo penal. É isso que importa. E isso não tem em relação ao Mauro. Eu já passo aqui ao meu colega, e só para dizer ainda, para finalizar, o Mauro não agia na sorte, o Mauro agia na confiança.
E a propósito, doutor, para me encerrar, o senhor está com o alvará aí para eu ficar? Cadê o alvará? Não tá? Vamos. Tá bom. Ah, pô.